Alô, sim, Sebraquianos e Sebraquianas. Aqui quem fala é o professor Rafael Varela, da Turma de Rádio, trazendo mais um conteúdo online para vocês. Bom, pessoal, infelizmente vivemos ainda na época de pandemia e isolamento social, né? Mas estamos quase lá, né? Daqui a pouco, por volta do dia 14 de agosto, né? Segundo a governadora do estado do Rio Grande do Norte, estaremos de volta às nossas atividades presenciais. Por enquanto, estamos alternando, né, os nossos conteúdos online de forma ao vivo ou de forma gravada. Então, assim, à medida que vão passando os conteúdos, né, a ementa do curso vai avançando, a gente vai fazendo esses ajustes via videoconferência ou via gravação, tranquilo? Então, espero que vocês estejam bem aí, estou muito bem aqui e a gente vai fazer mais um conteúdo online gravado de hoje, tranquilo? Então, aperta aí e lá vamos nós. Bom, pessoal, estou aqui mais uma vez passando conteúdo gravado para vocês. Eu estou até um pouco coradinho, né? Fui inventado de falar que Natal estava virando da cidade do sol à cidade da chuva. Então, recebi aí, né, aquele negócio, né? Falei demais e paguei, né, pelo que eu falei. Então, assim, Natal voltou a ser a cidade do sol. Estou até um pouco rosado, avermelhado assim. Então, vocês vão aparecer que eu estou um pouco brilhoso na tela aí. Mas fiquem tranquilos, foi só o sol que eu tomei um pouco. Então, assim, sempre eu falo, pessoal, vamos ao que interessa, né? É importante que vocês leiam o material, né, antes de visualizarem o conteúdo online. É importante que vocês façam isso, porque fica melhor o entendimento de vocês, certo? Fica melhor que vocês captem o que eu vou falar aqui, tranquilo? Então, professor, mas quais páginas o senhor vai indicar para a gente hoje? Vou indicar da página 88 à página 93, certo? É o módulo de montagem, né? A gente aprendeu sobre as peças, né? Aprendemos tudo sobre as peças, sobre a parte elétrica do computador, sobre as peças, e a partir daí a gente vai aprender a como juntar essas peças e como vai ligar o computador, tranquilo? Bom, pessoal, no conteúdo online anterior a gente fez uma grande revisão, né? A gente falou peça por peça, falou do modo de elétrica, falou como é a energia do computador em si, falamos da memória RAM, falamos do processador, que é o cérebro do computador, falamos das memórias secundárias, do HD, do armazenamento, das mídias de armazenamento, falamos dos leitores de DVD, falamos da placa-mãe, né? Falamos do chipset, falamos de vários itens. Então, assim, quem não teve a oportunidade e ainda tem alguma dúvida sobre alguns componentes, o primeiro passo é ver o conteúdo online anterior, que foi o conteúdo de revisão, certo? O segundo passo, se permanecer a dúvida, me procurar via privado no WhatsApp ou Telegram, o que você preferir, ou no grupo do WhatsApp da turma, tranquilo? Então, o que vocês acharem melhor, eu vou estar aí para ajudar vocês, tranquilo? Bom, pessoal, temas de hoje, né? Falaremos um pouco sobre os procedimentos de montagem, parafusos e afastadores, né? Então, assim, quando a gente está fazendo a montagem no computador, a gente vai precisar de alguns itens, né? Então, quais itens serão esses? Vai ter um gabinete, todo gabinete é igual, todo gabinete vai usar parafusos, vai usar afastadores. Como a gente vai saber qual parafuso usar? Então, cada finalidade de parafuso vai ter cada parafuso vai ter a sua finalidade, então a gente não pode confundir cada um e a gente vai aprender no conteúdo online de hoje para qual finalidade cada parafuso será usado. Manutenção corretiva e preventiva, e falaremos um pouco sobre limpeza de memória e remoção do zinalo. Tranquilo? Então, vamos lá para o conteúdo de hoje. Pessoal, sempre eu falo, né, da pergunta, né, que eu deixo aqui para vocês refletirem um pouco. Então é bem interessante que vocês pensem um pouco, porque na vida a gente sempre fala de manutenções, né? Seja no carro, seja na nossa internet, seja na nossa casa. Então, assim, sempre a gente fala na prevenir é melhor do que remediar, né? Isso, então, assim, é melhor fazermos uma manutenção preventiva ou uma manutenção corretiva. Sempre fica naquele dilema, né? Então, eu deixo esse dilema mais uma vez para vocês. Então, na parte de TI, eu vou tentar responder algumas coisas importantes e lá na frente a gente vai tentar chegar numa resposta em comum, certo? Então, assim, na área de TI existe uma manutenção que é melhor e mais viável, tranquilo?
E eu acho que está mais pelo item aí que é aquele ditado diz, né? Sobre manutenção. É melhor prevenir do que remediar. Mas vocês podem ter uma opinião diferente e a gente trocar uma ideia via chat de WhatsApp para saber a visão de cada um aqui, tranquilo? Montagem e procedimento, certo? Antes de qualquer coisa da gente saber sobre montagem e procedimento, existem algumas coisas antes da montagem que a gente tem que se preparar, né? Primeiro é proteger as nossas mãos e como manusear as peças, tranquilo? Então assim, existe uma coisa chamada energia estática que pode danificar o equipamento. Mas professor, o que é energia estática? Energia estática nada mais é que uma carga elétrica no corpo, no caso, na nossa mão, né? Cujos os átomos apresentam um desequilíbrio em sua neutralidade, na maioria das vezes gerada pelo atrito entre dois corpos. Professor, o senhor falou demais e eu não entendi nada. Calma, pessoal, é simples. Imagine sua mão sem nenhuma proteção. Pega numa peça. À medida que você pega na peça, isso pode gerar uma energia estática. E a partir disso, os elétrons da sua mão podem passar para a determinada peça e danificá-la. É isso que quer dizer o texto em si. Então, assim, quais medidas a gente deve tomar para prevenir isso? Pessoal, nessa figura aqui, existem duas coisas que a gente pode usar para prevenir, certo? Na verdade, três. Primeira coisa, a gente pode usar uma pulseira antiestática, que é essa azul aqui. Ela vai evitar com que a gente transmita a energia estática, certo? Ou a luva antiestática, que é a que eu mais indico. Porque assim, já me fizeram perguntas outras vezes, professor, é possível usar pulseira antiestática no notebook? Sim, tranquilo. Porque assim, a pulseira antiestática ela vai ter que ser plugada a parte metálica no gabinete do computador. Então assim, o notebook não tem gabinete, então onde vamos plugar? Né? Então a gente tem que procurar uma parte metálica e plugar ela. Claro que não pode ser o hardware. Geralmente é a parte que fica à base do monitor. Mas eu indico mais a luva antiestática justamente por isso, porque ela é mais fácil de utilizar tanto em notebooks quanto em gabinetes. Tranquilo? A outra coisa que você pode usar é a escovinha, né? Essa escova é muito importante para vocês fazerem a limpeza do hardware e não passar e não transmitir a energia estática, né? Aqueles pincéis convencionais podem também danificar o hardware. Aí, outras coisas de limpeza é o álcool isopropílico, né? Que é um álcool quase aí acima de 96%, 98%. Então assim, é um álcool que serve para limpar as peças, limpar o hardware sem danificá-lo, né? E aqui também tem esse item aí que muito conhecido, né, na manutenção de hardware, que é o limpa contato, né? É utilizado muito nas memórias RAM para remoção do ZNAV. Então lá na frente, quando a gente falar sobre remoção do ZNAV, a gente vai falar de alguns procedimentos e um deles vai ser a utilização do limpa contato. Pessoal, vamos lá. Eu acho que essa parte mais chatinha do conteúdo de hoje é uma parte muito simples e muito importante que vocês vejam. Então a gente vai até a página 90, né, do nosso material, né, que a gente vai ver algumas coisas importantes para montarmos um microcomputador, certo? Então, quando vamos montar um microcomputador, né, não podemos usar qualquer parafuso na fixação dos seus componentes, né? Então, cada componente vai ter que ter um parafuso específico para aquilo, foi o que eu falei. Cada parafuso vai ter uma finalidade, né? Existe uma regra para uso, né, de parafusos e afastadores. Cada modelo vai seguir a sua determinada função. Então, na página 90, certo? Iremos aí. Eu não coloquei nenhuma gravura, pessoal, nem nada para a gente fazer e discutir sobre isso, porque eu queria usar o material, porque o material, essa parte está muito boa, pessoal. Então, use o material. Quem não tiver, fala conosco, que a gente pode disponibilizar esse material de forma digital para vocês, ou se você puder ir até a unidade do Sebrae, né? A unidade do Sebrae, vocês podem ir lá na unidade do Sebrae, pegar o material de hardware, tranquilo? Então, vai lá dar um pulinho que vale muito a pena. Essa parte aí da página 90 tá excelente. Então, vamos lá dar uma batida no material, certo? Pessoal, existem 3 parafusos específicos que a gente vai usar aqui, certo?
o parafuso autoatarrachante. Esse parafuso autoatarrachante é mais utilizado para fixar coolers, né? O cooler do computador, e utilizado para fixação da fonte do computador. Mas pessoal, a fixação da fonte do computador é não dela no gabinete, certo? É dela mesmo para fechar a parte dela, da fonte em si, certo? O parafuso de cabeça redonda é um parafuso muito utilizado, né? Os mais utilizados para fixar o HD e o leitor de DVD ou CD no gabinete, certo? Existe outro tipo de parafuso, né? Que é o parafuso, né? Cabeça de panela. Esse cabeça de panela é muito utilizado, pessoal, na fixação das placas mães, né? Mas a placa mãe geralmente é fixada por o parafuso também hexagonal. Não sei se tem aqui o parafuso hexagonal. Tem sim, tem um hexagonal que eu acabei pulando, né? Que é utilizado para fixação também das fontes de alimentação, né? no gabinete, e do gabinete em si, na hora de fechar o gabinete, certo? Então, basicamente, esses são esses 4 tipos que a gente vai utilizar aqui, certo? Afastadores. Pessoal, existem 3 tipos de afastadores, certo? Existe o metálico, o de plástico e o do próprio e da própria base, né, do gabinete. Professor, qual é o melhor? Pessoal, o melhor é o que já vem no próprio gabinete, né, que ele vai ter uma forma assim, um relevo já no próprio gabinete. O metálico funciona muito bem, né? E o de plástico eu não indico, porque o de plástico ele já sofreu problemas e ele se danifica com maior quantidade maior rapidez, na verdade, né? Então assim, ele pode ficar, como posso dizer, ele pode ficar com muito intempéries, ele pode ressecar. A palavra certa é ressecar. Então, ao ressecar, ele pode se danificar e a placa começar a ficar se movendo, e isso pode danificar algum componente. Pessoal, por que usamos afastadores? Afastadores são usados para que a placa-mãe não entre em contato com a base do gabinete, certo? E isso não gere um curto-circuito nos circuitos da placa-mãe. Ou seja, tem que existir uma distância, né, do gabinete para a placa-mãe, certo? Para que ela não seja tocada pela parte metálica e não gere curto-circuito. Essa é a finalidade dos afastadores. Os afastadores metálicos são bem resistentes, né? E eu indicaria o metálico, não indico o de plástico. E o ideal é o afastador que já vem no próprio gabinete. Manutenção preventiva x manutenção corretiva. Pessoal, qual é a melhor manutenção? Vamos saber lá na frente, mas antes de sabermos isso, a gente tem que saber, né, o que é cada uma. Manutenção preventiva é uma manutenção que deve ocorrer, né, conforme um calendário estipulado, sendo que se deve avaliar alguns itens, como memória, se o computador está com vírus ou não, o HD como é que está a velocidade, o computador está apresentando alguma lentidão, alguma coisa do tipo. A manutenção corretiva já é o oposto, né? Tem como função a realização de um check-up dos equipamentos e máquinas avariados, ou seja, eles vai pegar algo que está danificado e vai consertar. Com base nisso, a gente vai efetuar o quê? Geralmente uma troca para que esse componente, o computador, o hardware, volte a funcionar, ou um procedimento ali para que o computador volte a funcionar. A preventiva vai ser uma falha controlada. Ela pode acontecer, mas em um determinado tempo já estimado. A corretiva não. A corretiva, ela vai acontecer uma falha brusca e você tem que corrigir essa falha. Então, basicamente, essa diferença entre os dois tipos de manutenção. Vocês podem dar um pulinho na página 92 do nosso material, só para ver uma folha, né? E um rol que a gente tem aqui dos tipos de coisas que a gente tem que avaliar numa manutenção preventiva. A gente tem que fazer teste de memória, tem que fazer verificação de temperatura, verificação da voltagem, né, da fonte, para ver se o computador está com a voltagem adequada e essa voltagem alterada não esteja ligando o computador, ou até mesmo quando ligando não esteja
passando a corrente ou a voltagem necessária para os componentes, limpeza dos contatos, né, com borracha, com limpa-contato, desfragmentação do disco, é importante verificação se o antivírus está atualizado ou não. Então tem uma série de coisas para seguir aqui, tranquilo? A manutenção corretiva também tem como fazer, e o mais importante, tem um documento que vocês podem seguir, certo? Na página 93, que é uma espécie de documento de manutenção, que você vai fazer um relatório técnico, né, sobre aquilo, um relatório prévio. Você vai dizer, olha, peça tal foi trocada por tal motivo em tal data. Pronto, basicamente isso, dá a sua assinatura e deixa um relatório com você, uma folhinha com você e uma folha com o cliente, para que o cliente saiba que foi trocado ou não, tranquilo? Pessoal, limpeza da memória e remoção do zinabre. Pessoal, o que é o zinabre, né? Por que remover isso? O zinabre nada mais é que o resultado do processo de oxidação no metal. Ele surge quando o cobre e as ligas metálicas que contêm o cobre, né, que é no caso da memória RAM, né, tem uma partezinha ali metálica de cobre, entra em contato com o ar úmido e o gás carbônico. Isso quer dizer que oxidação, vamos usar uma analogia bem mais fácil, né? Falou oxidar, quando você vê aí na sua casa, né, um ferro todo enferrujado, está acontecendo o que? Está oxidando. A mesma coisa acontece com os componentes do computador, da sua televisão ou do seu celular, certo? Hardware são passivos de oxidação, é normal, são componentes metálicos. E ainda mais a gente que mora em uma região litorânea, pessoal. Então isso chega aos intempéries, certo? Principalmente a maresia, e ajuda no processo de oxidação. Então assim, é importante que a gente faça de vez em quando manutenções da nossa memória RAM, principalmente, que é o componente mais afetado, certo? Para ter remoção do zinabre, entendeu? Porque esse zinabre danifica a memória RAM e não consegue, às vezes, nem ligar o computador ou fica dando falhas ao computador, dando tela azul no computador, apresentando alguns erros, tranquilo? Então, na página 93, se vocês forem aí, vai ter ensinando como remove o zinabre, né? Você primeiro passa uma borracha, né? Uma borracha dessa normal, passa a borracha na parte de cobre, né? A parte de cobre é a parte justamente que encaixa no computador. Então você vai limpar aquela parte, né? Depois que limpar, vai ficar resíduos de borracha, certo? Então esse resíduo de borracha, por ser isolante, a borracha ser isolante, ao encaixar na memória RAM, ao encaixar a memória RAM na placa-mãe, pode gerar um curto, certo? Ou a não passagem de corrente. Então é importante que vocês, depois que passarem a borracha, passem um pincel para a remoção do excesso da borracha que estava ali, certo? Então fazendo isso, vocês encaixam e a memória vai estar ok e pronta para ser usada. Então é basicamente isso que vocês removem o zinabre. Então é muito importante vocês fazerem essa limpeza, tanto na manutenção preventiva quanto na corretiva. É um ato bem comum da gente, um procedimento bem comum para fazermos. Pessoal, é melhor fazermos uma manutenção preventiva ou uma manutenção corretiva? Pessoal, eu sempre preferi fazer a manutenção preventiva. Por quê? Porque o erro, se acontecer, é um erro controlado, o erro que a gente já estimou, certo? Então, a gente fazendo uma manutenção, vamos supor no nosso carro, né? Quem não tem carro, vamos pegar um exemplo do carro, porque é algo bem comum, né? Quem tem carro vai entender esse exemplo. Você vai, compra um carro, começa a usar, e a sua única finalidade é andar, certo? Você só está andando, mas esquece da manutenção, esquece da revisão, esquece tudo, só colocar a gasolina e o óleo para não bater o motor, né? Então assim, você vai usar ele até e não está seguindo o calendário estipulado de revisões, certo? Da concessionária. Quando um problema ocorre, pessoal, é muito difícil diagnosticar o que originou aquele problema. Então, foi um problema que ocasionou um erro no carro, um problema no carro, ele vai parar de funcionar como deveria e vai ser um erro que não foi controlado. Quando você vai na concessionária, você faz alguns checklists em alguns itens e você vai controlando os erros e minimizando os danos. Então, por isso que a manutenção preventiva é melhor que a manutenção corretiva, além de ser mais barata a longo prazo.
Pessoal, revisão do conteúdo online de hoje, certo? Que nós vimos, né? Nós vimos um pouco sobre parafusos e afastadores, né? Falamos um pouco sobre cada um, qual a importância de cada um. Falamos do parafuso hexagonal, que é usado no encaixe, cabeça hexagonal, que é utilizado no encaixe, basicamente, do gabinete e da fonte no gabinete. Falamos do parafuso cabeça redonda, né? E falamos que ele é muito importante no encaixe do HD e do leitor de DVD. E falamos também do parafuso auto-atarrachante, que ele é utilizado para encaixar o cooler no gabinete. Então, basicamente, esses três caras são os mais importantes e os mais usados. Pessoal, falamos também de afastadores. Falamos do afastador que existe o afastador metálico, o afastador de plástico e o afastador que já vem no próprio gabinete. Então, são esses três tipos de afastadores. Qual eu indico? O do próprio gabinete, seguido do metálico, né, que é mais resistente, e o de plástico, por ressecar depois de um tempo e deixar a placa um pouco falsa, eu indico como terceira e última opção. Tranquilo? Pessoal, falamos um pouco sobre manutenção preventiva e corretiva. Falei que a melhor manutenção é a manutenção preventiva, né, porque vai ter um erro controlado, né? Se houver um erro, vai ter um erro controlado ali, vai ficar bem mais fácil de você diagnosticar o problema no computador, no hardware. E falei também da manutenção corretiva, que ela é feito um reparo no computador, na máquina, quando ele já acontece um problema que não estava esperado ou diagnosticado antes de acontecer, também. Então é basicamente isso. Pessoal, exercício de fixação. Pessoal, é um assunto muito polêmico, isso aqui não pode ser, tá? Estamos tendo algumas dificuldades, certo? Principalmente nessa turma, para vocês não atrasarem os exercícios de fixação, nem deixar para último. Então, entre em contato com o CRA constantemente, pessoal. Se vocês tiverem algum problema para cumprir o prazo, fale com o CRA o motivo, porque aí o pessoal do CRA pode resolver um pouco, estender o prazo, se for o caso, certo? Então, o CRA sempre vai estar entrando em contato com vocês, mandando conteúdo online e mandando exercício de fixação para vocês, certo? Responda, é muito importante, porque conta com presença online, tranquilo? Pessoal, no próximo conteúdo online falaremos um pouco sobre os procedimentos de montagem, né, e ligação do painel frontal. A gente vai começar a montar o computador e aprender o primeiro item, como instalar o botão de ligar. Bom, isso é tudo por hoje, pessoal, e até o próximo conteúdo online. Valeu!